E como é que um indivíduo se resolve para que ele esteja preparado para um relacionamento? O texto começa dizendo a respeito do bem-aventurado. Essa pessoa da qual o texto vai falar é um bem-aventurado. E essa é uma maneira de Deus descrever os salvos. Alguém que foi declarado bem-aventurado por Deus, trazido para a condição de bem-aventurado por Deus. Esse é um termo usado durante todo o texto bíblico para falar a respeito dos salvos. Lembra de Jesus em Mateus 25, que coloca os que vão ser condenados para um lado, os que vão ser salvos para o outro? E ele então chama aqueles que vão ser salvos dizendo: venham benditos do meu Pai, bem-aventurados. Deus está nos dizendo: tenha resolvida a sua situação diante de Deus antes de formar uma família. E então, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, diz o Salmo. Temer ao Senhor é ter fé no Deus que salva, é se submeter à sua vontade. Temor, ele tem um aspecto de respeito, ele tem um aspecto de amor, mas ele tem também um aspecto de medo, que diante de Deus significa ter medo de estar diante de alguém que pode com justiça nos punir. Deus está dizendo: tenha resolvida a sua fé diante de Deus. Isso antes de formar uma família. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Essa é a consequência do temor, do estado da bem-aventurança, andar nos caminhos do Senhor. Tenha resolvido a sua vida cristã diante de Deus antes de formar uma família. Quando nós não resolvemos a nossa situação diante de Deus, de fé e de vida cristã como indivíduos, nós trazemos a nossa instabilidade para dentro da família, e não apenas nós, mas também a nossa família terá problema de fé e de vida cristã por nossa causa, pela nossa presença lá, porque a gente não resolveu isso antes de fundar a nossa família. E veja que quando Deus diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e aquele que anda nos seus caminhos, Ele coloca diante de nós que essa é a expectativa que Ele tem e essa é a expectativa que Ele quer que nós tenhamos como indivíduos ao iniciar um relacionamento. E é preciso que a gente externe essa expectativa, que a gente fale uns para os outros antes de começar um relacionamento, que essa é a nossa expectativa. E veja que muitas coisas podem dar errada quando as nossas expectativas são frustradas. Quando a esposa espera do marido, por exemplo, aquilo que deve esperar de Deus. Quando o marido espera da esposa aquilo que só deveria esperar de Deus, existe uma grande frustração. Quando marido ou esposa não oferecem aquilo que o outro gostaria, às vezes isso não acontece porque eles não querem, mas talvez porque não tenham condições de oferecer, ou porque talvez apenas Deus possa cumprir aquela expectativa. Por isso, o salmista vai adiante no versículo 2, dizendo que esse bem-aventurado que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com ele. E o que Deus está dizendo aqui é: tenha resolvida a sua situação financeira. Você comerá do fruto do seu trabalho, diz o texto. Deus fala isso porque Ele sabe que família precisa de provisão. Família precisa de dinheiro. Quando a gente vê crianças e adolescentes pensando em namorar, gente com cabeça de criança, é importante que a gente pergunte: você tem dinheiro para namorar? Porque namoro envolve dinheiro, envolve gastos. Um amigo me contou que o seu filho adolescente chegou para ele e pediu: pai, eu preciso de dinheiro. Ele perguntou: para quê, meu filho? Para comprar um presente. Mas presente para quem? Para minha namorada, agora para o Dia dos Namorados. E o pai então perguntou: mas a namorada é minha ou é sua? Se ela é sua, por que eu tenho que comprar um presente para ela? Porque é com o meu dinheiro. E aí o filho respondeu: mas pai, eu não tenho dinheiro. E o pai então responde para o filho: mas será que isso não é um sinal? Não é Deus dizendo que você é muito novo para namorar? Você devia namorar quando você já tem dinheiro para pagar as contas do seu namoro. Veja, dinheiro e provisão
Deus sabe que família precisa de recursos, inclusive para a gente se conhecer, para formar uma família, precisa de recursos. E quando o assunto é finanças, o caminho que Deus coloca diante de nós é trabalho, boa administração dos recursos, e tem gente que administra muito mal aquilo que Deus dá, e fidelidade, generosidade. Então Deus está dizendo, resolva-se financeiramente primeiro, antes de pensar em família. Quando nós não resolvemos a nossa situação financeira como indivíduos, nós trazemos a nossa instabilidade financeira para dentro da família. E não apenas nós, mas também a família vai ter problemas financeiros. Deus não quer que a gente pule etapas. Não porque Ele quer cortar o nosso barato, mas porque vai ser ruim para nós e vai ser ruim para a nossa futura família. Só então Deus diz, será feliz e tudo irá bem com você. Siga as minhas orientações e isso trará belas consequências. Siga aquilo que eu estou colocando diante de você nesse salmo e você estará preparado para os seus relacionamentos. Todo mundo quer ser feliz, mas a maior parte de nós não está disposta a buscar a felicidade onde ela pode ser encontrada, no caminho que Deus mostra para encontrar a felicidade, na bem-aventurança, no temor do Senhor, na fé cristã. Uma fé que cresce na medida em que nós estamos em contato com a palavra de Deus. E quando alguém fala a respeito de se unir a alguém, encontrar alguém e que esse alguém possa então lhe fazer feliz, eu costumo perguntar, onde que você viu essa promessa? Deus prometeu isso para você? Que você vai encontrar alguém e que esse alguém vai lhe fazer feliz? Deus quer que eu seja feliz como consequência da fé na obra de Cristo. Então eu pego um pouco da felicidade que Deus me dá por causa da obra de Cristo e eu compartilho a minha felicidade com as pessoas com quem eu me relaciono. E as pessoas com quem eu me relaciono também vão fazer a mesma coisa comigo. Adão já era realizado antes de Deus criar Eva e entregar ela como esposa para o Adão. É muito possível que pessoas estejam nutrindo expectativas falsas em busca da felicidade. Quando a gente olha, por exemplo, para o futuro, talvez um futuro próximo ou um futuro mais adiante, e eu penso assim, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu então comprar uma casa, então eu serei feliz. E aí se você disser assim, poxa, mas então faça isso, e você vai ver se você vai ser feliz. Na prática, eu vou me formar, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou comprar minha casa e sempre vai estar faltando alguma coisa. Deus está dizendo, seja feliz e você então estará pronto para ter uma esposa, para ter uma família, para dar os próximos passos. Nós não precisamos de mais nada para sermos felizes. Podemos ser felizes e Deus quer que a gente seja feliz com aquilo que nós já temos hoje, porque nós já temos o maior presente de todos, que é o nosso Salvador Jesus. Viver a dois é um desafio e dá trabalho. E é preciso investir nessa relação a cada dia. Se a gente não investe nessa relação, seja no nosso casamento, seja no nosso relacionamento com os nossos filhos ou com a nossa família de origem, esse relacionamento vai se deteriorando a cada dia. E aí então, o Salmo nos diz no versículo 3, depois de dizer tudo o que ele já disse, a sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera e os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Videira e oliveira eram símbolos de paz e de abundância que ilustram a plenitude das bênçãos de Deus. Vejam, só agora o salmista cita esposa e depois filhos. Veja que Deus coloca diante de nós uma ordem para as coisas acontecerem na nossa vida. Primeiro, a bem-aventurança, a felicidade que é o resultado da fé em Cristo nas nossas vidas. E depois provisão financeira e depois casamento. Só então, filhos. Tem gente que não casa, não é feliz, não tem dinheiro, mas tem filho. E aí a pessoa de repente procura o pastor e pergunta, pastor, onde foi que eu errei?
Talvez fique difícil de dizer onde você acertou. O texto vai dizer: os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos serão promissores se estiverem perto de você, em torno da sua mesa. Nós vivemos um contexto em que há muita terceirização dos filhos. Terceirização da educação dos filhos para a escola, terceirização do acompanhamento diário dos filhos, talvez com babás, terceirização até de orientação religiosa dos filhos. Pais tendem a largarem os seus filhos na igreja e dizer: ensinem aí o que eles devem crer. E não orientam seus filhos no seu dia a dia, como é a ideia de Deus, como é o projeto de Deus para a família cristã. É importante que a gente lembre que nada compensa a presença dos pais. É importante que os pais lidem com seus filhos como sacerdotes do lar, vivendo junto com eles a sua vida devocional, desde contar histórias bíblicas, orar, ensinar o catecismo, desde que eles são pequenos até que eles fiquem maiores. Deus nos orienta na sua palavra a que nós maridos sejamos bons maridos, que levemos em conta as necessidades da nossa esposa, necessidades físicas, psicológicas, espirituais, e que esposas levem em conta as necessidades do seu marido, para que elas possam pensar: como é que eu posso ser uma melhor esposa para o meu marido? Esse texto coloca diante de nós que a gente deve ter a consciência de que a gente precisa aprender juntos. Marido precisa aprender a ser marido, ninguém nasce sabendo. Esposa precisa aprender a ser esposa, que ela não nasce sabendo. E depois, quando formos pais e mães, precisamos aprender a ser pais e mães. Precisamos manter em nós a consciência de que a gente vai mudar, mas que a gente precisa mudar para melhor. Para o benefício da nossa família, a gente precisa mudar para melhor. Então, o texto vai adiante dizendo no versículo 4: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Sião, que é citada no texto, é o monte sobre o qual é construída a cidade de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém é o templo. E por isso é aqui representante da presença de Deus. É preciso que nós reconheçamos as fontes das nossas bênçãos. É preciso que a gente reconheça que quando as coisas dão certo, não é mérito meu. Foi Deus quem me deu essa bênção. O texto fala a respeito da prosperidade de Jerusalém, o que significa que Deus quer a minha contribuição no local onde Ele me colocou. A prosperidade da cidade e da sociedade são consequência da prosperidade da família. E aí então, Deus vai nos dizer no versículo 6: e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Eu quero ver os meus netos. Se Deus vai me dar essa bênção ou não, só Ele sabe. Daqui a uns dias, eu e a Lu, minha esposa, estamos completando 20 anos de casado. E nós estávamos tirando algumas fotos, tendo em vista essa comemoração, e alguém, durante o momento que nós estávamos tirando foto, brincou: é uma família de comercial de margarina. E eu só pensei: passa alguns instantes lá em casa conosco que você vai ver que não é definitivamente uma família de comercial de margarina. Porque família é algo que não tem como dar certo. E isso é consequência do pecado. Eu sou pecador, por isso a minha família nunca vai ser perfeita, porque eu faço parte dela. E se tivesse uma família perfeita, eu não devia fazer parte dela, porque eu sou pecador. Eu trarei defeito a qualquer família. Agora, se a família não tem como dar certo depois da queda ao pecado, Deus faz esse milagre. Deus faz com que, apesar de todos os erros de marido, de esposa, de pais, de mães, de filhos, Deus faz a família dar certo. Deus continua colocando o seu plano diante de nós. É necessário que a gente exercite o nosso temor no Senhor, que a gente fortaleça a nossa fé, vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, tomando a Santa Ceia, e isso vai trazer muitas consequências positivas como família. Isso vai fazer com que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor.
vai fazer com que esposas sejam esposas melhores, mães melhores. A palavra de Deus traz essas consequências para a nossa vida. Esse texto é um texto que nos faz reconhecer que Deus nos cobre de bênçãos espirituais, mas que Deus também nos cobre de bênçãos materiais. Ele nos dá trabalho, nos dá saúde, nos dá dons, nos dá tempo, nos dá prosperidade, nos dá conforto, nos dá uma série de privilégios. Inclusive, Ele nos dá alegria, que Ele pode nos dar por meio de tudo isso. E Ele nos dá, inclusive, a alegria de casar e de ter filhos e de ter netos, e de ver os filhos e de ver os netos andando no caminho do Senhor, como o bom pai cristão deve almejar e deve trabalhar para isso. No entanto, existem ocasiões e situações em que Deus escolhe não conceder essas bênçãos aos fiéis, por mais fiéis que eles sejam, por motivos que Ele não nos revela. Por isso, de qualquer forma, que nós possamos confiar que nós fomos declarados bem-aventurados pelo nosso Deus e que possamos temer o Senhor e andemos nos seus caminhos. Amém.